E aí, tudo bem? Tendo assistido a aula passada referente à apresentação do conceito de estruturas de repetição, aos operadores relacionais e aos operadores lógicos, está na hora de nós seguirmos em frente. Esta é a quarta aula do terceiro módulo, o módulo de programação. Nesta aula nós conheceremos as estruturas condicionais e os operadores aritméticos. Sabendo o que será visto à frente, vamos abrir o ambiente de programação. As estruturas condicionais servem como uma espécie de leitura opcional de um trecho de código, que vai ser lido ou não dependendo de suas condições. Elas têm um conceito muito parecido com as estruturas de repetição que nós vimos na aula passada, só que, diferentemente das estruturas de repetição, as estruturas condicionais vão ter seu trecho de código lido apenas uma vez e após isso a leitura do código vai seguir normalmente. A estrutura é declarada com a seguinte condição, e se essa condição for atendida, o trecho de código que está contido dentro da estrutura será lido, mas se a condição não for atendida, o trecho de código que está contido dentro da estrutura será simplesmente ignorado. Na Reduc, existem basicamente duas estruturas condicionais, que são a se e a se não, sendo a se não diretamente dependente da estrutura se. A declaração da estrutura se é extremamente fácil. Primeiro você utiliza a palavra reservada se, entre parênteses do lado dela você vai colocar a condição que você acredita que faz sentido para o que você deseja fazer. Do lado dos parênteses você vai colocar então, sem acento. Após isso você vai abrir as chaves para colocar o trecho de código que você deseja colocar dentro da estrutura e fecha as chaves para fechar o corpo dessa estrutura. Também existe a estrutura se não, que deve ser executada justamente quando uma estrutura se não é executada, ou seja, quando a sua condição ou condições não são verdadeiras. Desse modo, a estrutura se não deve ser declarada logo após o fechamento da chave da estrutura se, meio que ligando as duas estruturas, e após você escrever a palavra se não, sem acento também, você vai abrir chaves para conter o código que vai estar contido dentro dela. Um exemplo da estrutura se é a seguinte, que se o sensor de ultrassom da frente estiver vendo algum objeto a menos de 20 unidades de distância dele, e que se o sensor de cor que está apontado para o chão e que também está no meio ver preto, ele vai escrever no console, estou vendo algo no meu caminho. Se eu vier aqui e colocar o código para executar, vai ocorrer exatamente isso, porque tem um objeto bem na frente do robô e o sensor de cor dele que está aqui no meio apontado para o chão está lendo preto. Ambas as condições foram verdadeiras, logo ele fez o que estava contido dentro da estrutura se. E aqui mostrando o funcionamento da estrutura se não, se essa condição não for atendida, esse trecho de código que está contido dentro da estrutura se vai ser ignorado, e o que vai ser lido vai ser o que estiver dentro da estrutura se não. Então eu tirei o obstáculo que está na frente do meu robô, e se eu clicar aqui para executar, já que aquela condição da estrutura se não vai ser verdadeira, não vai se mostrar verdadeira, o que vai escrever é o que estava contido dentro da estrutura se não. Meu caminho está livre. Agora, o último tópico da aula será sobre os operadores aritméticos. Como o nome indica, esses operadores estão diretamente ligados à matemática, sendo que cada um deles representa um tipo de operação matemática. São eles a soma, a subtração, a divisão e a multiplicação. É claro que as características da matemática também irão se manter aqui, como o grau de precedência entre as operações. A multiplicação e a divisão possuem um grau de precedência igual entre si, porém que é superior da subtração e a soma, que possuem também um grau de precedência equivalente entre si. Então, se dois operadores de mesmo grau de precedência forem postos um do lado do outro, as operações serão feitas da esquerda para a direita, assim como na matemática. Mas também há os parênteses, que são os elementos que possuem o maior grau de precedência de todos. Ou seja, se você quiser burlar essa questão da precedência entre as operações, basta você colocar os elementos dentro de parênteses para que eles sejam operados primeiro. Para mostrar o funcionamento de uma operação matemática na Reduc, eu vou mostrar o seguinte exemplo. Pegando esse exemplo, primeiro nós vamos fazer o que está entre parênteses, e mesmo aqui dentro desse parênteses há outros elementos que estão entre parênteses. Então primeiro nós vamos fazer o que estiver aqui dentro.
4 mais 5 vai ser igual a 9. Então, essa soma vai ser igual a 9, eu vou substituir aqui. Então, aqui dentro do parênteses, como a multiplicação e a divisão possuem o mesmo grau de precedência, eu vou fazer da esquerda para a direita. Então, 10 dividido para 2 vai ser igual a 5. Então, eu vou substituir isso aqui por 5. Aqui dentro dos parênteses, só sobre a multiplicação. Então, 5 multiplicado por 9 vai ser igual a 45. E então, vou substituir isso daqui, essa operação aqui, esses parênteses, por 45. E 45 dividido por 3 vai ser igual a 15. Para confirmar esse cálculo, é só mostrar no console. Então, eu usei essas funções, abrir console e escrever. E aqui dentro eu também usei a função virar texto, para que convertesse o resultado dessa operação matemática no tipo texto, para que pudesse ser utilizado na função escrever. Então, clicando aqui para o código ser executado, vai dar exatamente 15. Nas operações matemáticas também é possível utilizar variáveis do tipo número e valores retirados diretamente dos sensores através de funções. Aqui, por exemplo, eu vou estar pegando o valor da intensidade de luz lida pelo sensor LC2, que é um sensor que está na extremidade do robô, e dividir esse valor da intensidade da luz por 2. Então eu vou clicar aqui em salvar e enviar e vou colocar esse código para ser executado. E aqui está o resultado da operação matemática. Já que os objetivos dessa aula já foram alcançados, está na hora de nós encerrarmos. Eu espero vocês no próximo vídeo.